Hirando o viúvo pobre no exato instante em que ele entrou na concessionária de luxo. As roupas rasgadas nos ombros, manchas de graxa nas mãos calejadas, o cheiro de trabalho pesado ainda grudado na pele. Ele segurava as mãos de dois meninos pequenos como se fossem sua última defesa contra o mundo. E talvez fossem. "Vou levar 2 Porsches", disse ele, com a voz firme e mais baixa, olhando direto para o gerente de terno impecável. O silêncio que se seguiu foi do tipo que dói. Aquele silêncio pesado, cheio de julgamento, onde cada segundo parece uma eternidade. Os vendedores trocaram olhares. Uma cliente de salto alto e bolsa de marca virou o rosto, como se a simples presença daquele homem pudesse contaminar o ambiente climatizado e perfumado da concessionária. "Senhor, o senhor entende que estamos falando de veículos de alto padrão?" A voz do gerente tinha aquele tom. Aquele tom que não precisa dizer "você não pertence aqui" em voz alta, porque cada palavra já carrega esse peso. Os meninos se encolheram ao lado do pai. O mais velho, com os 8 anos, apertou a mão do irmão menor com tanta força que os dedos ficaram brancos. Ele conhecia aquele tom, já tinha ouvido antes. Na escola, quando os pais dos colegas perguntavam em voz baixa quem é o pai daquele menino. No mercado, quando a atendente seguia sua família pelos corredores como se fossem ladrões em potencial. E você? Teria se levantado por ele ou teria virado o rosto como todos os outros? Conta pra gente nos comentários. O pai não desviou o olhar. Ele apenas respirou fundo, daquele jeito que pessoas acostumadas a engolir humilhações respiram. Devagar, controlado, como se cada inspiração fosse um exercício de dignidade. "Eu entendo perfeitamente o que estou pedindo e sei exatamente o que posso comprar." Mas ninguém naquele lugar estava preparado para o que aconteceu em seguida. O gerente cruzou os braços, aquele sorriso falso ainda colado no rosto. "Senhor, um Porsche novo custa mais de 500 mil reais. O senhor realmente tem condições de..." "Eu não vim aqui perder tempo. Vim comprar 2 carros para meus filhos." A voz do pai tremeu apenas no final, quando seus olhos pousaram nos meninos. "Eles merecem isso." A cliente de salto alto soltou uma risada curta. Não uma gargalhada, nada tão óbvio. Apenas aquele som pequeno e cruel que pessoas fazem quando acham algo absurdo demais para ser levado a sério. Um dos vendedores mais jovens se aproximou do gerente e sussurrou algo. Os dois riram baixinho. O pai viu, os meninos viram, todo mundo viu. E foi naquele momento que o filho mais velho sentiu algo quebrar dentro dele. Não era a primeira vez que via o pai ser tratado assim, mas desta vez era diferente. Desta vez, o pai tinha feito uma promessa grande, impossível, absurda. "Pai, a gente pode ir embora", murmurou o menino, puxando a manga rasgada da camisa do pai. "Não, filho, não vamos." Se histórias de pais que nunca desistem te emocionam, inscreva-se agora. Novas histórias poderosas toda semana. Aquele homem não nasceu nas ruas, carregando sacos de cimento e consertando máquinas em oficinas sujas. Ele teve uma vida diferente. Tinha uma esposa, uma casa, um emprego estável como engenheiro em uma empresa média. Nada de luxo, mas o suficiente. O suficiente para sorrir quando acordava. O suficiente para planejar férias, festas de aniversário, finais de semana no parque. Ela se chamava Helena, e quando ela sorria, o mundo inteiro fazia sentido. Eles se conheceram na faculdade. Ele, tímido e sério demais para a própria idade. Ela, do tipo que iluminava qualquer sala só por entrar. Ninguém entendia como aqueles dois se encaixavam, mas se encaixavam, como peças que você nem sabia que estavam faltando até encontrá-las. Os meninos nasceram com 2 anos de diferença. Lucas, o mais velho, puxou a seriedade do pai. Mateus, o caçula, herdou a alegria contagiante da mãe. Eles eram uma família pequena, simples, mas completa, daquele jeito que só quem teve sabe o valor. Até aquela manhã de terça-feira. Helena saiu para levar os meninos na escola. Um trajeto de 15 minutos, rotina de anos. Ela cantava no carro, sempre cantava. Os meninos reclamavam da música antiga, mas no fundo adoravam. Era o ritual deles. O caminhão veio pela esquerda. O motorista estava há 26 horas dirigindo sem parar, os olhos vermelhos, a consciência flutuando entre o aqui e o não mais aqui. Ele nem viu o sinal vermelho, nem viu o carro dela. Só viu depois, quando já era tarde demais. Helena morreu na hora. Os médicos disseram que foi instantâneo, como se isso tornasse tudo mais fácil de engolir. Os meninos sobreviveram com cortes e fraturas.
O pai chegou ao hospital correndo, ainda de uniforme do trabalho, as mãos tremendo tanto que mal conseguia assinar os papéis. Quando disseram que ela não tinha resistido, ele não gritou, não chorou ali, apenas ficou parado, olhando para o chão branco do corredor, como se estivesse tentando entender uma língua que ninguém nunca ensinou. Os meninos precisaram de cirurgias, fisioterapia, acompanhamento psicológico. O plano de saúde básico cobriu parte, só parte. O resto veio do bolso, de empréstimos, de favores, de noites em claro calculando como pagar a próxima conta sem deixar faltar comida em casa. A empresa onde ele trabalhava foi compreensiva, deram uma semana de licença. Depois disso, as faltas começaram a pesar, reuniões perdidas, prazos não cumpridos. Ele tentou explicar que precisava levar os meninos nas consultas, que não tinha mais ninguém, que sua mãe morava em outro estado e estava doente demais para ajudar. Entendemos sua situação, mas a empresa também tem compromissos, disse o chefe sem olhar nos olhos dele. 6 meses depois do acidente, ele foi demitido, sem Helena, sem emprego. Com 2 filhos pequenos que acordavam de madrugada gritando, revivendo o acidente em pesadelos que pareciam não ter fim. Ele não pedia piedade, só queria ser ouvido, mas ninguém ouvia. As contas chegavam, o aluguel atrasava, a geladeira esvaziava. Ele vendeu o carro, o mesmo carro onde Helena cantava nas manhãs. Vendeu os móveis que eles tinham escolhido juntos. Vendeu até a aliança, aquela que ela tinha colocado no dedo dele 10 anos antes, prometendo ficar para sempre. Para sempre acabou cedo demais, ele pensou, entregando a aliança de ouro para um desconhecido em uma loja de penhores. Foi então que ele voltou ao trabalho braçal, construção civil, oficinas mecânicas, qualquer coisa que pagasse no final do dia. Ele tinha diploma de engenharia, mas ninguém contrata engenheiros que desapareceram do mercado por um ano. Ninguém quer saber da história, só querem resultados. As roupas começaram a rasgar, ele remendava. Rasgavam de novo, ele remendava de novo. Até que não tinha mais como remendar, e ele simplesmente saía assim mesmo, com os ombros expostos, com a vergonha pesando mais que qualquer cimento que carregava. Os meninos cresciam vendo aquilo, vendo o pai sair de madrugada e voltar à noite, tão cansado que mal conseguia comer antes de desmaiar no sofá velho, vendo os olhares das pessoas na rua, vendo a piedade disfarçada de desprezo. Lucas, o mais velho, parou de falar na escola sobre o que o pai fazia. Quando perguntavam, ele dizia trabalha com construção e mudava de assunto rápido. Mateus, o caçula, ainda era pequeno demais para entender completamente, mas entendia o suficiente. Entendia que ser pobre significava ser invisível. Um dia, voltando da escola, Lucas viu um Porsche estacionado na frente de um prédio de luxo, brilhante, vermelho, impossível de ignorar. 2 meninos da idade dele saíram do carro com o pai, rindo, carregando mochilas caras e tênis que custavam mais que o aluguel que o pai de Lucas lutava para pagar todo mês. Pai, um dia a gente vai ter um carro assim? Lucas perguntou naquela noite enquanto comia um macarrão simples, sem carne, sem molho de tomate de marca, só o básico. O pai parou de comer, olhou para o filho, para aqueles olhos que ainda tinham esperança, mesmo depois de tudo. Sim, filho, um dia vocês vão ter. Como? A gente nem tem dinheiro para... Vocês vão ter, eu prometo. E foi assim que começou, não com dinheiro, não com sorte, mas com uma promessa feita por um homem que não tinha mais nada a perder, exceto a palavra. Ele voltou a estudar, de madrugada depois que os meninos dormiam. Cursos online gratuitos, vídeos no YouTube sobre investimentos, sobre programação, sobre como construir algo do zero. Quando você não tem zero, você tem menos que zero. Ele não dormia mais que 4 horas por noite. Trabalhava o dia inteiro carregando peso, estudava a noite inteira carregando esperança. 6 meses depois ele conseguiu um projeto freelance. Pequeno, pagava pouco, mas era começo. 3 meses depois, outro projeto, maior, e então outro, e mais outro. Ele guardava cada centavo. Não comprava roupa nova, não trocava os sapatos furados, não levava os meninos para comer fora. Tudo ia para uma conta que ele tinha aberto com o nome Promessa para Lucas e Mateus. 2 anos se passaram assim. 2 anos de trabalho braçal de dia e trabalho mental de noite. 2 anos de humilhações diárias e determinação noturna. Até que um dos projetos explodiu. Um aplicativo que ele tinha desenvolvido nas poucas horas vagas, algo simples, mas útil, viralizou. Empresas começaram a licenciar, o dinheiro começou a entrar. Não era fortuna, mas era o suficiente, mais que suficiente para cumprir uma promessa.
Ele não contou para ninguém, nem para os meninos, não ainda. Queria que fosse surpresa. Queria ver os rostos deles quando vissem que promessas, mesmo as impossíveis, podem ser cumpridas. Foi por isso que ele entrou naquela concessionária, de propósito, com as roupas rasgadas, de propósito, para ver se algo tinha mudado no mundo, se as pessoas viam além das aparências. Elas não viam, mas ele tinha um plano. Senhor, com todo respeito, acho melhor o senhor procurar uma concessionária mais acessível. O gerente já estava perdendo a paciência. Outros clientes esperavam, clientes de verdade, clientes que pareciam ter dinheiro. O pai viúvo então colocou a mão no bolso, devagar, bem devagar. Os seguranças da loja ficaram tensos. Um deles chegou mais perto, a mão no rádio. E você, lutaria até o fim ou aceitaria calado como fizeram com ele? Escreve aí nos comentários. Ele tirou do bolso não uma arma, não dinheiro amassado. Ele tirou um pequeno tablet. Posso usar aquele computador ali? Ele apontou para a mesa do gerente. Para quê? Para fazer a transferência dos 2 carros. O gerente hesitou, mas a curiosidade venceu. Ou talvez fosse só o desejo de provar que aquele homem era um louco, um golpista, alguém que seria escoltado para fora em minutos. Pode usar. O pai se sentou, os meninos ao lado, confusos. Ele acessou a conta bancária, a mesma conta que tinha alimentado por 2 anos. A conta Promessa para Lucas e Mateus. Digitou o valor, R$ 1.100.000. O preço exato de 2 Porsches Cayenne, o modelo que Lucas tinha visto naquele dia, 2 anos atrás. Virou a tela para o gerente. O sorriso falso desapareceu. A cor sumiu do rosto. Ele piscou 2 vezes, 3 vezes. Olhou para a tela, para o homem de roupas rasgadas, para a tela novamente. Isso é real? Confirme a conta da concessionária. Vou transferir agora. O silêncio na loja era ensurdecedor. A cliente de salto alto parou de fingir que olhava os catálogos. Os vendedores se aproximaram, incrédulos. Até os seguranças baixaram a guarda. O gerente, com as mãos tremendo, digitou os dados da conta. O pai confirmou a transferência. O sistema processou. Transferência realizada com sucesso. O bip do computador ecoou pela concessionária como um soco no estômago de cada pessoa que tinha rido, que tinha julgado, que tinha virado o rosto. Os carros, disse o pai, levantando da cadeira e olhando direto nos olhos do gerente, vão ser registrados em nome dos meus filhos, Lucas e Mateus. Eles não vão poder dirigir agora, claro, mas quando fizerem 18 anos, os carros estarão esperando, guardados, pagos, deles. Lucas começou a chorar, não daquele jeito escandaloso, mas daquele jeito silencioso que dói mais. Lágrimas escorrendo, ombros tremendo, tentando entender o que estava acontecendo. Mateus só conseguia olhar para o pai, boquiaberto. Pai, o senhor, como? Eu prometi, filho, e promessas são sagradas. O gerente não sabia onde enfiar a cara. Ele gaguejou um pedido de desculpas que soou tão falso quanto o sorriso de antes. Os vendedores se aproximaram, de repente solícitos, querendo ajudar, querendo impressionar. Mas o pai viúvo já estava de saída. Vocês vão preparar os documentos e me enviar por e-mail. Não preciso de champanhe, não preciso de parabéns, só preciso que tratem o próximo homem que entrar aqui de roupas rasgadas com o mesmo respeito que dariam a qualquer outro ser humano. Ele segurou as mãos dos meninos e saiu. Deixou para trás uma concessionária inteira em choque. Deixou para trás pessoas que teriam que dormir naquela noite sabendo que falharam no teste mais básico de humanidade. Lá fora, sob o sol da tarde, Lucas apertou a mão do pai com força. O senhor trabalhou tanto só por causa do que eu disse? Não, filho. Trabalhei porque promessas importam, porque vocês importam, porque quero que cresçam sabendo que não importa o que as pessoas acham de você pela roupa que veste ou pelo dinheiro que tem. Importa quem você é quando ninguém está olhando. Importa o que você faz quando todo mundo duvida. Mas e o senhor? O senhor não comprou nada para o senhor. O pai sorriu. Pela primeira vez em anos, um sorriso verdadeiro. Eu já tenho tudo, Lucas. Tenho vocês dois. Tenho a memória da mãe de vocês, que seria a mulher mais feliz do mundo agora. E tenho a certeza de que fiz o que ela teria feito, proteger vocês. Sempre. Mateus, o caçula, puxou a camisa do pai. Pai, quando a gente crescer, a gente não precisa dos Porsches, a gente só precisa do Senhor. E foi naquele momento, ali na calçada, que o pai viúvo de roupas rasgadas permitiu-se chorar. Não de tristeza, não de humilhação, mas de alívio, de realização, de saber que a promessa foi cumprida.
Jamais julgue um homem pela aparência, jamais duvide do amor de um pai e jamais subestime o poder de uma promessa feita de coração. As semanas seguintes foram estranhas. Os carros ficaram guardados, como o pai tinha pedido, em uma garagem segura. Ele continuou trabalhando, continuou usando as mesmas roupas rasgadas. As pessoas no bairro não entendiam, corriam boatos. Ouviram que ele comprou 2 Porsches? Impossível, olha como ele anda vestido. Deve ser mentira. Mas Lucas e Mateus sabiam a verdade, e isso bastava. A escola mudou para os meninos. Não porque eles contaram sobre os carros, o pai pediu que não contassem, pelo menos não ainda. Mudou porque algo dentro deles tinha mudado. Lucas andava com a cabeça mais erguida, Mateus sorria mais. Eles tinham visto o pai vencer. Vencer não só os outros, mas a própria dor, a própria perda. Um dia, meses depois, a professora de Lucas pediu que os alunos escrevessem uma redação sobre Meu Herói. A maioria escreveu sobre super-heróis de filme, sobre jogadores de futebol, sobre cantores famosos. Lucas escreveu sobre um homem de roupas rasgadas, que nunca desistiu. A professora leu, chorou. Pediu permissão para ler em voz alta para a turma. Lucas permitiu. Quando ela terminou de ler, a sala estava em silêncio. Aquele silêncio diferente, não de julgamento, mas de respeito. Seu pai, disse a professora, limpando as lágrimas, é a definição de força. Eu sei, respondeu Lucas, sempre soube. E enquanto isso, o pai continuava trabalhando. Não mais por necessidade desesperada, mas por propósito. Ele expandiu o negócio. Começou a contratar outros pais em situações difíceis. Homens e mulheres que tinham sido descartados pelo mercado, que carregavam dores invisíveis, que precisavam de uma chance. Ele os ensinava programação nas noites de sexta-feira, de graça, na própria casa, apertada, simples, mas cheia de esperança agora. Vocês não são definidos pelo pior dia da vida de vocês, ele dizia para cada novo aluno. Vocês são definidos pelo que fazem depois dele. Os anos passaram. Lucas fez 17, depois 18 anos. No dia do aniversário, o pai levou ele até a garagem. Destrancar a porta foi como abrir um portal no tempo. Lá estava, o Porsche vermelho, ainda brilhante, intocado, esperando. Lucas não disse nada, não precisava. Ele abraçou o pai com tanta força que parecia querer fundir os dois em um só. Obrigado por nunca desistir da gente, ele sussurrou. Obrigado por serem o motivo de eu nunca desistir, o pai respondeu. 2 anos depois, foi a vez de Mateus. O mesmo ritual, a mesma emoção, o mesmo abraço que diz mais que 1000 palavras. E naquele dia, os 3 foram juntos dar uma volta. 2 Porsches, um pai, 2 filhos, uma promessa cumprida. As pessoas olhavam admiradas, mas nenhum deles ligava mais para os olhares. Eles tinham aprendido a lição mais importante. O valor de uma pessoa não está no carro que dirige, na roupa que veste ou na conta bancária que tem. Está na força de levantar quando todo mundo espera que você caia. Está na coragem de prometer quando tudo parece impossível. Está no amor que te faz suportar o insuportável por quem você ama. Naquele dia, ele não ganhou dinheiro, mas recuperou algo que ninguém podia tirar: o respeito. O respeito dos filhos, o respeito de si mesmo e a certeza de que Helena, onde quer que estivesse, estava sorrindo. Se essa história te tocou, inscreva-se agora para ouvir mais relatos reais de coragem e amor todas as semanas. E clique no vídeo da tela para assistir o próximo, com uma reviravolta tão intensa que você nunca vai esquecer.